Olá, meus amigos do Jefa, boa noite. Eu quero convidar vocês para a gente fazer um estudo hoje sobre um texto do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel. E esse texto é de número 154 e se chama Nas Trilhas da Fé. Esse texto nos fala sobre a história de Pedro, Simão Pedro, e eu gosto particularmente dessa história. Nesse texto, Emmanuel nos diz que em muitas ocasiões a gente acredita erroneamente que os grandes vultos do cristianismo, e aí Simão Pedro, eles tiveram alguns privilégios das leis divinas. Mas Emmanuel nos alerta que basta uma reflexão das realidades vividas e que nos foram transmitidas no Evangelho do Cristo para a gente ver que essa ideia não é verdadeira. Emmanuel nos fala nesse texto, Nas Trilhas da Fé, que Simão Pedro, ele percorreu um caminho enorme de evolução, um caminho árduo na sua evolução. E que raros exemplos no Evangelho são tão úteis para nós quanto os de Simão Pedro, para a gente poder entender o percurso da evolução do espírito. Então, Emmanuel, nesse texto, nos fala que ele era um pescador de vida humilde e que ele era um homem já um pouco mais velho do que os outros apóstolos, mas velhos para aquela época, então ele devia ter lá pelos seus 30 anos. E ele era iletrado, ele não conhecia não tinha muito conhecimento do ponto de vista material, do ponto de vista de conhecimento de estudo, mas que ele tinha uma vivência em família, uma vivência na comunidade em que ele estava inserido, Cafarnaum, que levou Cristo a identificar este homem, este apóstolo, que é Simão Pedro, como um possível depois divulgador, alavancador, a estrutura básica da própria Igreja do Cristo. Então, Emmanuel nos coloca que a gente não tem nenhuma justificativa para se isentar do serviço da autoeducação e do autoconhecimento. E depois que a gente conhece a vida de Simão Pedro, a gente não pode dizer, eu sofri muito, eu passei por maus pedaços, porque a gente tem ali um exemplo no cristianismo que a gente pode se pautar. E com a autoridade desse exemplo, Pedro nos afirma que diante da providência divina, todos nós temos valores iguais. Ninguém foi privilegiado pelas leis divinas, todos temos valores iguais para as realizações da fé. Então é com base nesse primeiro entendimento de que todos temos valores iguais que eu queria conversar um pouco com vocês, dividir um pouco com vocês essas histórias de Simão Pedro. Eu gosto particularmente desse nome, Pedro, é o nome do meu filho, inclusive, mais velho. E é interessante porque a história de Pedro nos mostra que a evolução não dá saltos, A evolução é um passo depois do outro, num caminho reto, mas um passo depois do outro, E não foi assim exatamente com essa velocidade toda que a gente imagina que foi o caminho de Simão Pedro. Como eu disse, ele nasceu numa família humilde, E o próprio Cristo nasceu numa história humilde, numa família humilde, e o exemplo, o ensino da manjedoura nos mostra que não importa de onde você tenha saído, qual foi o seu começo, para que você possa desenhar o seu destino. Então, o que importa não é o começo, o que importa é o caminho que a gente escolhe. O que importa não é a velocidade, o que importa é a direção que a gente escolhe. E Cristo terá dado esses exemplos por acaso? Cristo poderia ter vindo habitar entre nós com um séquito de anjos divinos, todos seres angelicais, espíritos puros, mas ele escolheu vir numa história de humildade, escolheu vir num exemplo da manjedoura, escolheu vir cercado e escolher entre nós, espíritos imperfeitos, os seus seguidores, os seus amigos, os seus ajudantes, os seus servos, mas também os seus companheiros de encarnação. Então, Pedro é um desses companheiros, Pedro é um desses exemplos.
E eu gostaria de contar duas passagens da vida de Pedro. As duas passagens foram retiradas de textos de Humberto de Campos. As duas passagens são psicografia de Chico Xavier. E o primeiro texto se chama Jesus e Simão. Então, Humberto de Campos nos conta nesse texto Jesus e Simão, no livro Estante da Vida, que Jesus estava com alguns discípulos numa casa, numa pequena casa, um casebrezinho lá na vila de pescadores, lá em Cafarnaum, ali nas bordas do lago de Genezaré. E Jesus foi chamado a atender uma emergência numa casa ao lado, numa casa próxima. E nesse momento, quando Jesus se levanta para atender a essa emergência, esse chamado numa casa próxima, vinham entrando nessa casa 4 publicanos, 4 já senhores, vamos imaginar senhores daquela época, seus 40 anos de idade, mas 4 publicanos, cobradores de impostos, pedindo para Jesus conversar com eles, consolar um pouco. Eles vinham com um semblante cansado, e pedindo a Jesus uma palavra amiga, uma ajuda, um conselho, uma recepção calorosa. Mas Jesus tinha que atender a emergência. Então Jesus vira para Pedro, que estava com ele, e fala assim: olha, Pedro, eu vou sair para atender essa emergência, mas você fica aqui e conversa com esses publicanos. Os publicanos buscavam ali notícias do Evangelho, eles já tinham ouvido falar do Evangelho como uma forma de esclarecimento, de tranquilidade, e eles suplicavam essas palavras de tranquilidade. O mestre observou aquilo tudo, aquele cenário, pediu a Pedro e disse a Pedro: Pedro, os nossos irmãos chegaram à procura de renovação e de afeto. Rogo sejas junto deles o portador do bem eterno. Ampara-os com a verdade. Prossigamos em nossa tarefa de amor. E Jesus saiu, então foi atender a emergência, e Pedro olhou para aqueles publicanos, e assim que ficou sozinho com eles, como nós fazemos, começou a desfiar o rosário. Eu te conheço, você é cobrador de impostos, vocês são umas víboras, vocês exploram as velhinhas, vocês exploram as famílias, e começou, eu conheço você, Zacarias, eu sei a sua história, conheço você, Ananias, eu sei a sua história, e tome-lhe reprimenda, E aí Jesus volta e encontra aqueles 4 publicanos que já tinham chegado, derrotados, assim, terrivelmente derrotados, acabados com todo aquele discurso de Pedro. E Jesus vira para Pedro e diz assim: Pedro, o que fizeste? E Simão fica assim, constrangido, desapontado. E à frente daqueles olhos, cuja linguagem muda, tão bem conhecida, ele tentou justificar-se. Então ele tentou ainda justificar para Jesus: Senhor, tu disseste que eu deveria amparar esses homens com a verdade. E Jesus diz: sim, eu falei amparar. Nunca te recomendaria aniquilar alguém com a verdade. E Jesus então se senta à mesa com aqueles homens, e mais Pedro e os outros que estavam acompanhando, faz uma refeição com eles e começa a falar das maravilhas do Evangelho, do bom que é viver na retidão do Evangelho, de você não ter preocupações. Eu inventei uma história para um, inventei uma história para outro, como é que eu faço agora para essas mentiras não se encontrarem? E então começa a falar da felicidade que se sente quando nós conseguimos superar as nossas próprias mazelas, da felicidade que se sente quando a gente não deve à nossa própria consciência nenhum tipo de explicação, porque a gente está vivendo na retidão do Evangelho. Falou do Deus de amor, do Deus que não julga, que não pune, mas que ensina e nos dá oportunidades na vida de seguirmos esses aprendizados. Então, quando os 4 publicanos efetivamente se levantaram, comeu uma refeição com eles, quando eles efetivamente se levantaram ali da mesa, eles já saíram um pouco mais refeitos. Então, Pedro não perdeu a oportunidade. Falou: mestre, se a gente dedica todo esse carinho, todo esse afeto, todo esse amor para 4 publicanos, e aqueles que efetivamente merecem e esperam de nós
todo esse carinho, todo esse amor, todo esse afeto que o Senhor dedicou aqui, perdeu um tempo danado. E aí Jesus então diz para Pedro: Pedro, eu vim à terra não foi para curar os sãos. Os sãos não precisam do meu evangelho. Passa o tempo, né? Começa ali o processo de transformação de Pedro. Pedro começa ali uma pequena, ainda mínima percepção de por que Jesus estava ali, por que Jesus o escolheu, que caminho ele teria ainda para seguir. E a gente vai em frente, porque aí a gente começa a perceber por que Pedro é um exemplo de crescimento espiritual, como nos disse Emmanuel nesse texto, nas Trilhas da Fé, ímpar em matéria de renovação pessoal. Porque o Pedro que nós conhecemos, ele tem inúmeras falhas. Né? Falhas como uma pessoa mais irritadiça, as histórias que a gente conhece, de quem cortou a orelha do centurião, quando Jesus estava sendo preso, que negou o Cristo 3 vezes. Né? A gente conhece até Pedro no papel da igreja primitiva, mas a gente não conhece, não para perceber o tamanho do crescimento desse pescador que disse para o Cristo: vem cá, mas se você dedica todo esse tempo, perde todo esse tempo com 4 publicanos, que tempo que a gente vai ter para dedicar aos que de fato merecem e precisam na concepção dele, Pedro? E quando a gente começa a ver esse caminho, quando Jesus já desencarnado e Pedro se torna ali uma estaca firme na primeira igreja cristã, a gente começa a perceber que Pedro mudou com toda a sua família, mulher, sogra. Dizem inclusive que essa era uma contenda ali de Pedro com a sogra, né? Toda a sua família, mulher, sogra, filhos, mudou-se para Jerusalém. Né? Durante muitos anos prestou atendimento assistencial de esclarecimento do Evangelho, de sol a sol, né? Atendendo pessoas na casa do caminho, atendendo pessoas necessitadas de dia e de noite. Muitos embates entre os judeus ali de Jerusalém, entre outras religiões ali naquele momento também fervilhantes. Então Emmanuel nos diz: de cada vez que Pedro se viu em curso em erro nesse trajeto, ele procurou corrigir-se e seguir adiante no desempenho das suas obrigações que lhe haviam sido atribuídas pelo Cristo. E eis que chegam então os momentos finais da vida de Pedro. Né? Vamos fazer um pulo no tempo, um salto no tempo, e chegam então os momentos finais daquela encarnação, daquele espírito de Simão Pedro, ele já idoso, para a época então, né, 70 anos, 80 anos de idade, bastante idoso. E ele foi então enviado, dentro do seu percurso de apóstolo do Cristo, ele foi enviado a Roma para ensinar o Evangelho. E chega o momento do seu testemunho final. E essa é a segunda história sobre a qual eu queria conversar com vocês. Quero compartilhar com vocês uma história que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. Também é uma história ditada por Humberto de Campos e também é uma psicografia de Chico Xavier. Então Humberto nos conta que Pedro foi preso, né? Já com uma casa de 80 anos de idade, a cabecinha branca, imagina, um senhorzinho, né? Acho que ele não era muito alto, então pequenininho ainda, né? E ele foi sentenciado à morte e que ele fosse crucificado na presença dos seus seguidores, né? Na presença dos seus seguidores mais próximos, de sua família, daqueles que conviviam ali com ele, o estudo do Evangelho. Então ele foi levado caminhando, né, da prisão onde ele estava até ser julgado, até o local do martírio. E ele ali foi ladeado, né, foi caminhando aquele percurso, não sei dizer se o percurso muito longe ou não, mas imaginem, um percurso onde a pessoa sabe que está condenada à morte, com os seus seguidores, a sua família ali lado a lado, mais aqueles soldados todos romanos ali, a dificuldade de caminhar. Mas Pedro apresentava uma calma, era ele que acalmava as outras pessoas. Pedro apresentava uma calma, uma paz imensa. E naquele momento ele apresentava essa calma, Humberto nos diz, porque ele estava transportado mentalmente para o lado do Cristo.
ele estava se lembrando daquelas histórias do lago de Genezaré, ele estava se lembrando da estrada, dos alimentos, tantas vezes que ele compartilhou com o Cristo, tantas mesas que ele compartilhou com o Cristo. E ele, com toda essa calma, ele conseguia, mesmo num momento derradeiro, momento difícil, né, ele conseguia que todos aqueles ali ao seu redor também estivessem caminhando dentro dessa calma. À exceção de um centurião, que se chamava Sertório Aniceto, que estava extremamente irritado. Não poupava palavras, xingava o senhorzinho, né, agredia, batia nele, né, achincalhava. E Pedro, então, se mantinha em oração, conectado com o Cristo, com essas histórias do passado que ele teve com o Cristo, né? Então, chegando ao local do martírio, ele se entregou tranquilamente, conta Humberto que ele sequer percebeu que estava sendo crucificado. Os pregos, ele estava tão pacificado que ele sequer percebeu. Contam algumas histórias que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, disse ele que não tinha honra suficiente, moral suficiente para ser crucificado como Cristo de cabeça para cima, mas não se sabe se isso é uma lenda ou se é uma história, mas enfim, que ele estava tão em paz que ele sequer percebeu e foi crucificado. Nos conta Humberto de Campos que Simão Pedro levou muito tempo ainda naquela posição, seja de cabeça para cima, de cabeça para baixo, crucificado, e que não morria. E que então esse centurião, Sertório Aniceto, pegou uma pedra, imagina, um paralelepípedo, e puf, na cabeça do senhorzinho. E aí, de fato, ele desencarnou. E a primeira imagem que ele teve, nos conta Humberto de Campos, foi do Cristo, que estava esperando por ele. Imagina, a gente desencarnar e ter lá o Cristo esperando. Ele tinha o Cristo esperando. E aí Simão Pedro fala, mestre, e se inclina para beijar o chão onde Cristo pisava, né? E tão emocionado ele ficou, e o Cristo ficou com ele algum tempo. Humberto nos diz algumas semanas, alguns dias, mas dentro daquele tempo que não nos é próprio medir, porque é um tempo espiritual, não é? E que o Cristo ficou ali ao lado de Pedro, enquanto Pedro se refazia. E chegou no momento que Jesus disse para Pedro, Pedro, eu vou te deixar aqui, você descansa o tempo que você precisar, mas eu preciso voltar a Roma. Tá vendo aquele escuro ali? Então, eu preciso voltar porque a situação está muito crítica. Alguns dos nossos seguidores vão ser martirizados no Coliseu. E eu preciso voltar para fazer esse apoio, né? Mas fica, descansa o quanto você quiser. E Pedro, com aquele ímpeto de Pedro, diz, imagina, se o senhor vai, eu vou. É claro que eu vou, né? Então eu vou com o senhor para Roma. E quando eles chegam, então, ali no local, Pedro se coloca ao lado do Cristo e começam a pacificar as pessoas que estão sendo ali martirizadas, né? Naquele Simão muito emocionado, chora da alegria de poder estar ali compartilhando mais um serviço com Jesus. E Jesus vira para ele e fala assim, Simão, tem um homem que está te chamando. Porque o local onde o corpo de Pedro foi sepultado virou um local de peregrinação. As pessoas iam nesse local fazer pedidos, né? Orar. E Jesus então diz para Pedro, Pedro, tem um homem lá orando no seu túmulo e ele está te chamando muito, ele precisa da sua ajuda. E Pedro vai então até esse local. E nesse local ele encontra o centurião Sertório Aniceto, que com os filhos no braço, já ardendo em febre, já fora de si a criança, chorava muito e pedia um milagre a Pedro. E Pedro então fez a imposição das mãos na criança, deu um passe de refazimento nessa criança, e essa criança começou a melhorar, abriu os olhinhos e a febre começou a baixar e a ceder. Então, esse trajeto de Pedro, né? Do homem que achincalhou, do homem que agrediu verbalmente os 4 publicanos, até o homem que fez a imposição das mãos e o refazimento do filho daquele que lhe deu a pedrada. E ele efetivamente desencarnou. Essa história de humanidade de Pedro, que nos faz perceber que também é possível para nós. Estou emocionada.
Porque essa história de Pedro, ela mostra que não importa como a gente começou, não importa de onde nós saímos, que ideias nós tínhamos, que violência nós tínhamos em atos e palavras, que ambiente vivemos. Importa o caminho que percorremos, não importa a velocidade, importa a direção. E essa história de Pedro nos aproxima do Cristo, porque mostra que um homem absolutamente comum, um homem com todos os seus defeitos, todas as suas falhas, foi capaz de fazer esse percurso e se colocar ao lado do Cristo, e se colocar como seu servidor, como seu amigo, como seu companheiro de viagem, tentando, ainda no momento de desencarnar, e depois do momento de desencarnado, fazer o melhor que lhe é possível. E Emmanuel, então, encerra aquele texto com o qual nós começamos, nas Trilhas da Fé, dizendo que não é possível que usemos de qualquer justificativa para nos isentar do serviço da autoeducação e do autoconhecimento. Nós podemos nos inspirar nas histórias dos apóstolos, nós podemos nos inspirar nas histórias dos nossos contemporâneos, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, e o que a gente consegue enxergar em todos esses caminhos são a dificuldade do caminho, a superação e a possibilidade de alcançar uma evolução do espírito, porque a excelência não é um ato. Você se fazer bom, se fazer evoluído, não é um ato, não é um momento. É você construir este caminho e fazer esse caminho o seu próprio caminho. Então, que essa história de Pedro, que nos mostra que é possível, nos sirva de trilha, nos sirva de bússola, nos sirva de mapa, mas que a gente possa trilhar os nossos próprios caminhos, buscando sempre a nossa melhoria, a nossa evolução. Boa noite para vocês.